ó soldados, com Jesus Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O programa do Vencedores é uma realização da igreja em Cosmópolis, que se reúne à Rua 2047, Jardim Planalto. Dias e horário das reuniões: terça, às 20 horas, reunião de oração; sábado, às 19 horas, reunião ministerial; domingo, às 19 horas, reunião do Partir do Pão. Muito boa noite. Programa Chamando Vencedores. Estamos ao vivo hoje, 29 de março de 2011. Agora são 18 horas e 32 minutos. No programa anterior compartilhamos aqui sobre uma palavra que o Senhor dá a Jó. E ali vemos que há esperança. Não importa a nossa situação, se estamos cortados, se estamos humanamente falando destruídos, mas o Senhor sempre vem nos encorajar, dizendo que há esperança para a árvore, mesmo cortada, somente ao cheiro das águas, né? Somente ao cheiro do Espírito, somente ao invocar o nome do Senhor, pode se renovar e pode até mesmo dar frutos. E hoje, o Senhor nos deu uma palavra aqui que vamos compartilhar. Não é uma palavra de empolgação, não é uma palavra que traz muita exaltação, talvez nem muita alegria, mas é uma palavra necessária. É uma palavra que o Senhor nos dá na sua palavra sobre exortação. É uma palavra que pode guardar também. É uma palavra que pode trazer luz para nós. Então, desde já, nós clamamos ao Senhor na sua misericórdia, que Ele possa nos conceder espírito de revelação, de sabedoria, para recebermos luz na sua palavra, também vida, né, acerca do que o Senhor tem nos falado nos últimos dias. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 14, logo após o Senhor ter realizado a cura de um paralítico, o Senhor o encontra no templo. Então aqui nesse versículo diz: mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. É o que o Senhor disse ao paralítico: não peques mais, para que não lhe suceda coisas pior. E no capítulo 8 do mesmo Evangelho, versículo 11, aqui temos a situação daquela mulher que foi apanhada em flagrante adultério pelos fariseus e levaram ela até a presença do Senhor. E logo após esses acusadores terem se retirado da presença dela sem o acusar, o Senhor disse a ela: se eles não te acusaram, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Olha só, por duas vezes o Senhor disse para não pecar mais. Ele tinha perdoado e então ele disse: não peques mais. Então, diante dessa palavra, a pergunta que nos vem é: o cristão, ele pode pecar? É possível o cristão cometer pecado? Embora tenha a vida de Deus, aquele que possui a vida de Deus no seu interior, habitando em seu espírito, o cristão genuíno que ama o Senhor, ele ainda pode pecar? É possível? O Senhor disse aqui para não pecar mais. Em 1 João, capítulo 5, 1 João capítulo 5, no versículo 18, o apóstolo diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Esses versículos causam alguma dúvida, alguma confusão entre os irmãos. Alguns dizem que o cristão não deve pecar e não peca mais depois que tem a vida de Deus. E se pecar, não tem mais jeito. Nós temos como
sobre o pecado. Às vezes achamos que o pecado são atos grosseiros, são apenas aqueles atos grosseiros que os homens praticam, tais como matar, roubar, adultério, fornicação, prostituição. Esses são atos de pecado que causam uma perplexidade nas pessoas, vendo que algum irmão ou aqueles que mesmo que não são irmãos cometeram. Então todos rapidamente aponta já como um pecador. Esse é um conceito humano. Mas em Gálatas, capítulo 6, versículo 1, Paulo diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta. Essa palavra é para os irmãos. Aliás, a Bíblia toda foi escrita para os cristãos. E em 1 João, capítulo 2, versículo 1, o apóstolo João ali, não vai dar tempo de eu ler todos os versículos, o apóstolo João ali diz: filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Então, Paulo diz: irmãos, se alguma falta. E João nos diz: se todavia alguém pecar. Então, se essa palavra é para irmãos, nós vemos que se nós não andamos de acordo com o Espírito e se não vivemos pela vida de Deus, é possível o cristão pecar. E o pecado trazem consequências terríveis aos cristãos. O que eu pude observar na palavra, lendo a Bíblia, né, buscando ao Senhor, orando, ontem à noite, hoje pela manhã, sobre o que eu deveria compartilhar aqui hoje, o Senhor me deu esse sentimento, é que há algumas consequências terríveis, que se o cristão que pecou não obter a ajuda de outras pessoas, é bem possível que ele se afaste das reuniões, que ele pare de se reunir. É uma probabilidade muito grande devido à acusação do inimigo de Deus, a acusação de Satanás, que é fortíssima na mente do cristão que o pecou. Se é que o cristão, o irmão que pecou, ama o Senhor e tem coração para o Senhor. Satanás o induz, o leva a cair em ciladas e depois ele vem com toda a acusação forte, levando esse irmão a desistir, a parar, não prosseguir mais no caminho do Senhor, a se condenar a si próprio, leva ele a não mais se reunir devido às consequências que ele sofre com uma delas que tem observado é que devido ao pecado, pelo irmão ter pecado, ele vai sofrer as consequências do pecado ainda nesta vida. Em Gálatas capítulo 5, versículo 13, fala: irmãos, fostes chamados à liberdade. Nós temos liberdade da parte do Senhor, liberdade do Espírito. Mas o apóstolo Paulo nos diz: porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Satanás, às vezes, ele nos seduz e leva a darmos a dar ocasião à carne. E no capítulo 6, versículos 7 e 8, ele diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que planta, colhe, é a famosa frase. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Então, o pecado para o cristão vai trazer consequências. Se ele cometer um pecado que aos nossos olhos é um ato grave, por exemplo, tirar a vida de alguém, se arrepender, pedir perdão, logo mais à frente vamos ver esses versículos, é possível. Deus, se ele se arrepender genuinamente, confessar os seus pecados, Deus o perdoa, mas as consequências não estará livre de sofrê-las aqui ainda nessa terra, devido ao ato que ele cometeu. A outra consequência, irmãos, olha, o pecado não é um brinquedo. Às vezes nós levamos de uma forma muito leviana essa questão. Parece que por termos a vida do Senhor já estamos livres do pecado. O pecado em si, no singular, é uma pessoa, é a pessoa de Satanás, que entrou na carne do homem, lá em Adão, e ainda está até hoje.
Agora, pecados no plural são os atos que cometemos por sermos pecador por natureza. O homem não é pecador porque ele peca, que ele comete atos de pecado. E sim, ele comete atos de pecado, ele peca porque ele é um pecador por natureza. Então, a outra consequência é que nós temos que tratá-lo agora ou sofreremos na era vindoura. Se não tratarmos os nossos atos de pecados agora, confessando, se arrependendo, se ferimos algumas pessoas, se esses atos prejudicou outras pessoas, devemos pedir perdão, nos arrepender e tratar com esses pecados. Se não fizermos isso agora, podemos sofrer na era vindoura. Em Mateus capítulo 16, versículo 27, na volta do Senhor, ali diz que Ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. E em 2 Coríntios 5, versículo 10, o apóstolo Paulo nos diz ali que todos nós iremos comparecer no tribunal de Cristo pelo mal que tivermos feito por meio do corpo, por meio do nosso corpo. Então, se não tratarmos agora, o julgamento começa pela casa de Deus, começa por nós mesmos, e o momento de sermos julgados é agora, ainda nesta era podemos ser julgados pelo Senhor. Então, se nós não tratarmos com as consequências do pecado agora, podemos sofrer as suas consequências no futuro. A outra consequência é uma quebra da comunhão com Deus imediatamente. A acusação é muito forte e fica uma acusação tão forte na mente daquele cristão, daquele irmão que pecou, que ele começa a pensar que ele não é digno de Deus, que ele não é digno de estar na igreja. Esse homem que foi criado por Deus e criado para servir a Deus, para expressá-lo nessa terra, ele começa a se condenar os pensamentos, os dardos, os ataques do inimigo, e começa a imaginar que é ele mesmo que está pensando. Então ele se condena a si próprio. Na verdade, ele está aceitando a acusação de Satanás. E por perder a comunhão com Deus, ele perde a paz e a acusação, como eu já disse, de Satanás. São algumas consequências que o pecado nos traz. Então, o que devemos fazer, então? Diante de tudo isso que compartilhamos, o que devemos fazer? Bom, olha, se for nós quem pecamos, se foi você mesmo quem cometeu o pecado, tem algumas... A palavra nos traz um caminho do que nós devemos fazer. Agora, se nós virmos o irmão pecar, se não foi você que pecou, mas você viu o outro irmão pecar, a palavra também traz um caminho a seguir. Qual é a nossa atitude? Então, se foi você mesmo, se foi eu que pequei, você pecou, a primeira atitude que devemos tomar é não ignorar o pecado e encobrir. Em Provérbios 28, versículo 13, o Senhor nos diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, a primeira atitude do cristão que pecou é não encobrir o seu pecado, não ignorar, e sim confessar. Confessar a Deus primeiramente, e dependendo do ato que você cometeu, confessar até mesmo aos homens, aquelas pessoas que você feriu. Devemos confessar e nos arrepender. Devemos pôr a casa em ordem, irmãos. Me lembrei aqui de um versículo que Deus nos dá na sua palavra, em Isaías, capítulo 38, versículo 1. Fala: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta